Olá, boa noite. Paz do Senhor Jesus para você. Que Deus nesse domingo possa acrescentar na sua vida bênçãos, graça, misericórdia, o amor dele, que ele possa aumentar a sua alegria. Que em nome de Jesus, você e sua família estejam muito bem para começar uma semana nova amanhã. Amém? Eu queria te convidar para abrir a palavra de Deus comigo em Lucas capítulo 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os discípulos de Jesus. Lucas, capítulo número 24. Lucas 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: O que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: Ó nécios e tardos do coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Uma história que se passa logo após a ressurreição de Jesus, ou provavelmente no domingo. Jesus morre na sexta-feira, fica sepultado, sexta, sábado, no domingo de manhã, a Bíblia diz que ele ressuscita. Então, esse acontecimento aqui provavelmente se deu ou no domingo à tarde, no mais tardar na segunda de manhã, mas é provável que tenha sido no domingo à tarde esse acontecimento aqui. Eles estavam voltando, eles eram de uma aldeia chamada Emaús, estavam voltando para lá. Eles não faziam parte dos 12 apóstolos, eram apenas discípulos de Jesus. Jesus, além daquele grupo de 12 que o seguia, que era o grupo mais próximo, ele tinha também vários discípulos, muitos discípulos. Homens que andavam com Jesus, que andaram por um período para aprender com ele. E esses 2 moços aqui faziam parte desse grupo.
Esse texto começa dizendo que naquele mesmo dia eles estavam de caminho para Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados. Esse texto começa com um erro. Não o texto, mas esses dois moços estavam fazendo uma coisa que não bate com a palavra de Deus. Eles estavam se afastando de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus falou que era para ficar em Jerusalém. O centro da fé era Jerusalém. Jesus havia morrido em Jerusalém. Jesus já havia dito a eles, os discípulos, que ele iria ressuscitar. E isso já tinha sido dito por várias vezes. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição antes disso acontecer. Jesus já tinha prevenido os discípulos em várias ocasiões. Esses moços estão indo, irmãos, na contramão da fé. Eles deveriam ter ficado em Jerusalém. Mas agora eles estão indo embora. Estão indo, voltando para a aldeia de Emaús, voltando para o seu cotidiano, voltando para a sua vidinha. Homens que estiveram um tempo andando com Jesus, vendo os milagres, vendo a glória, aprendendo com Jesus e agora estão voltando para a sua vida normal. Isso podemos comparar a uma pessoa que andou com Jesus, que experimentou das maravilhas, experimentou dos milagres, caminhou, se converteu e de repente ela diz assim, me decepcionei, não quero mais. É mais ou menos parecido com isso. Esses homens tinham tudo para continuar em Jerusalém. Ainda que Jesus não ressuscitasse, mas o ensinamento dele era válido. Tudo que ele fez era válido, a obra era válida. Eles deveriam ter crido na ressurreição porque eles foram orientados a isso. Mas não creram. Mas mesmo assim, deveriam ter ficado. Porque é em Jerusalém que os milagres se manifestavam. É em Jerusalém que era a cidade santa. É em Jerusalém que a igreja começa. É em Jerusalém que tudo acontece. Por que voltar para Emaús? Bom, por que dar um passo atrás na vida de fé? A pergunta que eu quero deixar para você e para mim nessa noite. Por que voltar atrás? Por que dar um passo atrás na nossa vida de fé? Sendo que a Bíblia diz que nós devemos caminhar adiante. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. A Bíblia fala que a nossa fé ela vai aumentando. Fé em fé, de glória em glória. Por que dar passos para trás? Sendo que eu tenho que dar passos para frente. Em direção a Deus. Em direção à sua palavra, em direção à minha fé. Ela tem que ser aumentada a cada dia e não diminuída. Então eu começo essa mensagem perguntando para você, por que é que de vez em quando nós damos passos para trás na nossa caminhada com Deus? Cada vez que eu dou um passo para trás, eu volto, regrido. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que dão passos para trás, mas se alegra naqueles que caminham para frente. O que eu queria falar nessa noite com você é o seguinte. Olha o que o texto diz aqui, versículo 16. Aliás, só continuando a história. Eles estavam voltando para Jerusalém. Jesus vem, os alcança ali no caminho, começa a andar com eles. Se coloca entre eles, se envolve na conversa, mas eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem. Interessante que no versículo 16, é esse que eu quero frisar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essa noite nós vamos falar um pouquinho daquilo que nos atrapalha de ouvir a voz de Deus e de enxergar Deus na nossa vida, nas circunstâncias. O que impede de eu reconhecer Jesus? E aqui não estamos falando aqui de reconhecer Jesus fisicamente. Não é o nosso caso hoje. Para eles sim, para nós não. Hoje nós não temos por que reconhecer Jesus fisicamente, porque ele nem está fisicamente aqui. Mas reconhecer Jesus na nossa vida. Reconhecer Jesus nas atitudes, no tudo que acontece ao nosso redor. Eu preciso reconhecê-lo, porque ele está presente. A Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias e em todos os momentos. Então eu preciso ter sensibilidade para reconhecer não só a voz de Deus, mas também o agir de Deus na minha vida. E o que me impede de reconhecer? Quais são os sentimentos, quais são as atitudes minhas que impedem
com que eu não reconheça Jesus onde eu estou, ou à minha volta, ou nos acontecimentos da minha vida. O primeiro texto aqui que fala disso, ó, diz assim, o versículo 17. Né? Jesus vai com eles ali, começa a bater papo, e Jesus pergunta, o que é que vos preocupa? Primeiro sentimento que atrapalha a nossa visão de Deus é a preocupação. O que é preocupação? Eu me ocupar de alguma coisa com antecedência. Antes. Ocupação. Preocupação. Eu não deveria estar me ocupando daquilo naquele momento, porque ainda não chegou o momento de resolver aquele problema. Isso tem a ver, Jesus trata disso lá em Mateus capítulo 6, quando ele trata da ansiedade. Por que andais ansiosos? Ou não deveis andar ansiosos por coisa alguma. É isso que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Que eu não devo andar ansioso por nada. A preocupação ela tem a ver com ansiedade. Ela tem a ver com essa preocupação desnecessária. A preocupação ela quer ter certeza das coisas. A preocupação e a ansiedade ela trabalha ao contrário da fé. Porque a fé coloca os olhos no invisível e a ansiedade quer colocar os olhos no visível. A minha ansiedade só acaba quando aquilo que me preocupa acontece. A minha ansiedade acaba quando aquilo que me está me faltando chega. E a Bíblia diz que é o contrário. A Bíblia diz que eu preciso colocar os olhos naquilo que é invisível. Isso é fé, aquilo que eu não vejo ainda. Mas eu já tenho certeza. Eu coloco os olhos nisso, naquilo que eu não estou vendo ainda. A ansiedade me faz esquecer que existe um Deus que provê todas as coisas. A ansiedade faz isso comigo. A preocupação faz isso comigo. Ela tira de mim aquela visão do Deus provedor, né? Do Deus suficiente, do Deus que traz à existência aquilo que não existe. A ansiedade tira tudo isso de mim. Então a ansiedade é o primeiro sentimento, a preocupação é o primeiro sentimento que me impede de ver o agir de Deus. Às vezes Deus está agindo, Deus está fazendo, e às vezes o que Deus está fazendo não é exatamente aquilo da maneira que eu quero, e eu fico ansioso, eu fico preocupado, porque está chegando o dia tal e as coisas não aconteceu ainda, porque eu precisava disso para quarta e já é terça à tarde e não aconteceu ainda. Isso vai me deixando ansioso. E com isso eu vou fechando os meus ouvidos para as coisas espirituais e vou fechando os meus olhos para o agir de Deus. Então, o primeiro sentimento aí, guarda bem esse sentimento. Ansiedade e preocupação é o primeiro sentimento que me impede de ouvir e de reconhecer Deus nas circunstâncias da vida. Há um segundo sentimento aí. Ele diz assim, ó, Jesus pergunta, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O sentimento de tristeza é outro sentimento terrível que também afeta os nossos ouvidos e afeta os nossos olhos espirituais. A tristeza, a decepção. Aqui eles estão tristes porque aquele homem, que eles seguiram há tanto tempo, que eles caminharam junto, agora está morto. Eles viram aquele homem ser pendurado no madeiro. Eles viram, ficaram lá, quando José de Arimateia, final da tarde de sexta-feira, já quase um pouco antes do sol se pôr, foi lá e tirou Jesus daquela cruz e o sepultou ali num túmulo. Eles viram isso. Eles experimentaram e essa tristeza abateu o coração daqueles dois moços. E agora, por causa dessa tristeza, eles estão impedidos de enxergar o próprio Jesus andando com ele. Então, a tristeza, ela gera isso no nosso coração. Ela gera esse ensurdecimento e essa cegueira espiritual. A cegueira nos impede de enxergar as coisas de Deus. E ela vai mais além. A tristeza ela tem a ver com a não aceitação. Bom, tem coisas na nossa vida que acontecem e que precisam ser aceitas. Elas precisam ser aceitas. São tristezas que acontecem na nossa vida e que elas precisam ser aceitas para que sejam resolvidas.
a morte de alguém precisa ser aceita. A pessoa morreu. E ela não vai ressuscitar, ela morreu. Você perdeu alguém na sua família, morreu. É triste, é sofrido, mas é real. Você perdeu o emprego. Triste, sofrido, mas precisa aceitar e vamos correr atrás de outro. Não adianta ficar ali, sofrendo com aquele leite derramado. Então tem coisas que a tristeza, eu entendo que o momento, você perde alguém, ou perde o emprego, ou perde qualquer coisa, entendo que você vai ficar triste. É natural isso. Isso é natural, faz parte da nossa essência, nós somos humanos e isso é natural. Mas precisa haver um tempo de cura disso. Isso precisa ser deixado, precisa acabar. E a vida continua, precisa ir para frente. Então essa tristeza exagerada, essa tristeza por muito tempo, ela gera também esse ensurdecimento, essa cegueira espiritual na nossa vida. Tem coisas que eu preciso aceitar. Há um texto lá em Josué, capítulo 1, final de Deuteronômio fala da morte de Moisés. Diz que Moisés morreu. E a Bíblia diz que o povo pranteou Moisés por 30 dias. E Josué entendeu, porque precisava, um período de luto, era natural. 30 dias se passaram. Depois de 30 dias, Deus chamou Josué e fala assim, olha, avisa o povo que Moisés é morto. O povo tinha que entender que Moisés morreu e que não havia nada que se pudesse fazer. Simplesmente eles iam ter que se acostumar com um novo líder. Então, existe um período de luto, mas existe um período que isso precisa cessar, precisa acabar, para que a vida prossiga. E quando eu não permito que esse luto acabe, eu acabo aqui deixando de enxergar o que Deus tem para a minha vida. Acabo deixando de escutar os planos de Deus ou a nova provisão de Deus para a minha vida, a continuidade. Então, segundo ponto aí, primeiro, ansiedade ou preocupação. Segundo, tristeza. Impede eu de ouvir a voz de Deus aqui. Terceira coisa, falsa esperança. Eles disseram aqui, eles começam elogiando Jesus, que ele é isso, que ele é aquilo, tal. Mas lá no versículo 21 ele diz assim, e nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. A gente tinha essa esperança que ele viria, e ele iria lá em Jerusalém, e ele tiraria lá o rei, ele tiraria Pilatos, ele acabaria com tudo isso, ele assumiria o trono, e ele governasse como um rei, e ele fizesse grandes coisas por Israel, ele fizesse... E a ideia aqui, Jesus nunca disse isso. A Bíblia nunca disse que Jesus iria assumir um trono humano. Nunca disse. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia fala de um rei, mas fala de um rei eterno. Fala de um Messias, de um Salvador, mas é no sentido espiritual, não no sentido físico. Ele não seria um rei, esses que se assentam em tronos e governam com os homens. Ele mesmo, Jesus falou para Pilatos, você diz que é o rei, eu sou realmente. Mas Jesus nunca assumiu, nunca teve essa ideia de ser esse rei. E as pessoas tinham essa visão. Tanto que quando Jesus chega em Jerusalém, uma semana antes da sua morte, no domingo, as pessoas colocam panos, colocam folhas no chão e o recebem, colocam Jesus sobre um jumento e o recebem como um rei. Hosanas ao que vem em nome do Senhor. E eles recebem Jesus como rei naquele lugar. O próprio rei Herodes manda matar as crianças, os bebês, quando Jesus nasceu, com medo que esse rei fosse um rei que o tiraria do trono. E Jesus nunca veio para isso. Nunca. A ideia de Jesus sempre foi, o plano de Deus é que Jesus se torne rei nos corações das pessoas. Que ele assente no trono, mas no trono do meu coração e do seu coração. Nunca num trono físico. Vai chegar o dia, ele tem um trono no céu, mano. Quem tem um trono no céu, por que vai querer um trono na terra? Não. Você imagine como que é o trono celestial. Para que ele vai se sentar aqui num trono humano, feito aí de qualquer coisa? E eles tinham essa esperança.
né? E uma das coisas que impedem eles aqui de reconhecer Jesus é a falsa esperança. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com a falsa esperança que às vezes nós temos. O que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia é tremenda, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa e a Bíblia tem milhares de promessas. E eu preciso acreditar nas promessas. Só que eu preciso entender o contexto das promessas. Eu preciso entender o contexto das promessas para quando foi dito. Há promessas que não é literal, mas eu pego o princípio dela para a minha vida. Há promessas que são literais para nós, outras não. Eu só pego o princípio. Tá? Entenda isso. Quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um princípio. Esse nada é aquilo da provisão de Deus. Se você olhar o contexto do Salmo 23, você vai ver que ele está falando de pasto verdejante, água, está falando ali várias coisas. Cuidado. Agora, eu preciso ver, quando a Bíblia diz que nada me faltará, não, nada me faltará. Tem coisa que eu preciso, tem coisas que são desejo do meu coração, que não é provisão de Deus. Não é. De repente eu posso chegar ao Salmo 23 e falar assim, não, peraí, o Senhor falou que nada me faltaria. Ou então eu preciso ter um jatinho particular. Já que Jesus falou que nada me faltaria, cadê o jato que ele prometeu? Jesus nunca prometeu um jato. Tem coisas que Deus não prometeu, que são os homens que tomam ao pé da letra e acham e têm falsa esperança na palavra de Deus. Como esses moços que tinham falsa esperança nas profecias que ouviram, ou na má interpretação das profecias que ouviram. Há um texto na nossa Bíblia, em Filipenses, que fala exatamente isso. Diz lá assim, tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas pegam esse tudo e elas colocam tudo nesse tudo. Mas é um texto que está fora de contexto. Quando você lê o contexto de Filipenses, acho que capítulo 2, Paulo diz, olha, eu sei ser honrado, mas de vez em quando eu sou humilhado. Tem dias que a minha geladeira está cheia, o armário está parto, o negócio está transbordando, mas tem dia que está escasso o negócio. Você abre a geladeira, parece o Alasca. Deserta e gelada. É assim que funciona. E Paulo vai falando várias coisas, e no final ele diz, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso. Eu posso viver humilhado, posso ser exaltado, toda e qualquer situação eu me viro bem, eu me dou bem. E as pessoas pegam esse texto ao pé da letra e aí elas vão cobrar de Deus, exigir. O Senhor falou que tudo eu posso tudo. Eu posso inclusive dar alguns cheques e depois o Senhor cobre para mim. O Senhor vai me trazer a suficiência para cobrir o cheque. Meu irmão, toma cuidado porque Deus não cobre cheque de ninguém. Deus não cobra cheque de ninguém. Tome cuidado com isso. Tenha cuidado com as falsas esperanças que você tem, não na Bíblia, mas na má interpretação da Bíblia. Na má interpretação. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. A Bíblia diz que Jesus cura, e Ele cura, e nós cremos nisso. Mas a Bíblia diz que tem gente na Bíblia que morreu doente e que era servo de Deus e que Deus não curou. Eliseu foi um. Timóteo tinha um problema muito sério no estômago e não foi curado por Jesus. E Jesus, no seu tempo aqui de ministério, 3 anos, ressuscitou 3 pessoas. Mas um monte de gente morreu naquela época. Um monte. Jesus podia ter ressuscitado João Batista, que era primo dele. Ah, mas João Batista foi decapitado. Qual o problema? Jesus não tinha problema nenhum com isso. Jesus não tinha problema em ressuscitar João Batista, mas não ressuscitou. O que a gente precisa entender é que, embora a promessa diz que Jesus cura, embora a promessa diz que Jesus ressuscite pessoas dos mortos, não significa que ele vai fazer isso a todos. Não vai. Entenda isso. A promessa existe, mas não significa que ele vai fazer com todos, porque ele não fez com todos quando estava aqui. Muita gente morreu doente naquela época, muita gente morreu e ele não ressuscitou. Pastor, então para que serve a promessa? Para mim esperar no Senhor. Quando eu vou orar para um doente, meu irmão, eu oro crendo que Deus vai curá-lo. Crendo. Mas junto na minha oração, eu também coloco
esse doente à disposição de Deus. Deus tem poder para levantá-lo do leito, mas Deus tem também poder para levá-lo embora. Ele pode simplesmente levá-lo embora. Então eu quero que você entenda isso. Só um minuto, irmão, deixa eu fechar isso aqui. Eu quero que você entenda isso. Jesus tem poder, mas eu tenho que deixar tudo que eu peço, todas as coisas, na mão daquele que conhece todas as coisas. Seja um doente, eu oro para cura, mas Deus tem poder de curá-lo ou tem poder de levá-lo. E as outras coisas também são assim. Então, esse sentimento de falsa esperança é preocupante. E tem muita gente, irmão, que tem se decepcionado, tá, com Deus. Aqui colocam aspas, parece que se decepcionou com Deus, porque ficou aí preso a uma falsa promessa que não era de Deus, era de repente humana, ou uma má interpretação da própria pessoa, e depois se decepciona com Deus. Deus falou que ia fazer e não fez. Deus disse que ia me dar e não deu. E quando Deus nunca disse isso? Esses moços estavam aqui, não ouvindo, não chegando a Jesus, porque tinham falsa esperança no seu coração. Então tome cuidado com as falsas esperanças, tá? Ou expectativas que você coloca na sua vida que não são de Deus. Tá? Deus não disse o que ia fazer, Deus não falou nada. Você coloca na sua vida e quando elas não acontecem, você atribui isso a Deus. Mas Deus não me deu. Deus não me livrou. Deus não supriu. Deus não... Puxa, eu esperava que Jesus ia suprir o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Mas de repente, meu irmão, você gastou mais que devia. Aquele cartão que você ganha 2.000, mas o cartão era 4, o cartão é 2 vezes aquele que você ganha, você estourou ele no mês e você queria que Deus suprisse, mas Deus não mandou você gastar com aquilo. Você gastou com aquilo que não era pão, gastou com aquilo que não precisava e agora é culpa de Deus porque o cartão você não conseguiu pagar o cartão? Cuidado com as falsas esperanças. Elas podem te fazer ficar cego e surdo espiritualmente. Há um outro ponto aqui. O versículo, eles estão falando aqui que algumas pessoas, Maria teve uma visão, viu, Pedro foi lá, confirmou, viu que realmente o corpo de Jesus não estava lá, o sepulcro estava aberto, tal, mas no finalzinho lá do versículo 24 ele diz assim, mas a ele não viram. Houve o boato, elas contaram uma visão de anjo, Pedro foi, examinou, mas Jesus mesmo que é bom, ninguém viu. Outra coisa que pode tirar aqui, me fazer ficar cego, surdo espiritualmente, é quando a minha vida, irmã, se baseia em fatos. Ela não se baseia na fé, ela se baseia em fatos. Quando eu preciso ver para crer. No círculo de Jesus, o círculo mais próximo ali, que era os 12, tinha um moço chamado Tomé. E esse moço ele tinha um problema muito sério com a fé. Porque ele precisava ver para crer. Quando Jesus ressuscita e aparece ali para os 11, ou para os 10, melhor, porque Tomé não estava nesse dia, quando ele chega, a turma falou, pô, Tomé, chega aí, ó. Jesus ressuscitou, veio aqui, se assentou conosco. E mesmo ali com aquele número grande, os 10 e mais a turma toda que viu Jesus, o Tomé não acreditou. Se eu não colocar minha mão lá na ferida dele, na mão dele, eu não acredito. Então, esse é um negócio muito sério, meu irmão. Quando a minha vida e a sua vida se baseia naquilo que você vê, se baseia em fatos. Nós somos crentes, por isso somos chamados de crente, porque nós cremos. A fé ela não se baseia em fatos. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou daquilo que eu nem posso comprovar. Daquilo que eu não vejo, daquilo que não existe prova. É fé. Isso é fé. Então tome cuidado com essas atitudes. Há um outro camarada na Bíblia chamado Gideão. O anjo aparece para Gideão, lá no livro de Juízes, capítulo 6, e fala para ele, foi um homem muito valente e tal, e elogia ele ali, e fala para ele, olha, Deus quer usar você, Deus tem uma obra para sua vida, você vai livrar Israel dos inimigos, dos amalequitas, se não me engano, os medianitas, você vai ser o cara que vai livrar Israel, e
Era um anjo falando com ele, um enviado de Deus. E o Gideão até sabia, ele entendeu que aquele rapaz, aquele moço que estava falando com ele, era um anjo, ele entendeu isso. Né? E o anjo dá as dicas, você vai livrar, você é o cara. Aí diz, então, né? E aí ele vai fazer um teste. Ele precisa de uma prova física. Ele falou, o que você quer, Gideão? Ele falou, olha, tem um novelo de lã. Eu quero colocar esse novelo de lã lá deixar ali no meio do mato. E amanhã cedo eu quero que tudo ao redor esteja molhado pelo sereno da noite. Mas o novelo de lã tem que estar seco. Aí o anjo falou, tudo bem, Gideão, vai, bota aí. Se é isso que te atrapalha, não vamos criar caso por causa disso também. Vamos fazer o que você precisa aí. E realmente no dia seguinte ele vai lá, tudo está molhado ao seu redor, só o novelo de lã está seco. Aí o anjo falou, e agora, Gideão? Você acredita? Então, dá para a gente fazer mais um teste? Aí o anjo falou, o que é que você quer agora, Gideão? Então eu queria o contrário. Eu queria que na próxima noite agora, tudo ao redor estivesse seco, mas só o novelo de lã molhado. Aí o anjo vai lá, com a maior calma, tudo bem, Gideão, vai de novo. Bom, Deus tem misericórdia. Deus, né? Deus ele é misericordioso, longânimo. Né? Ainda bem que ele é longânimo, porque se não fosse, eu e você já teríamos sido exterminados há muito tempo. Mas era um homem que se baseava em fatos. Ele precisava ver, ele precisava experimentar, ele precisava pôr a mão, ele precisava enxergar. E a nossa vida não é baseada em fatos. Nossa vida é baseada em fé. A vida do crente ela se baseia em fé, ela se baseia naquilo que ela não vê. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz que Moisés conseguiu ver o invisível. Está na hora de a gente começar a ver, meu irmão, o invisível. Né? Não precisar, não, mas se eu não ver, eu não creio. Tira um pouco isso da sua vida. Isso atrapalha muito o agir de Deus na nossa vida. Atrapalha muito. Deus pode fazer como Gideão? Pode. É errado de vez em quando eu pedir um sinal para Deus? Não, não é, meu irmão. Não é. Eu acho até interessante quando você tem uma dúvida, não a respeito de Deus, mas de fazer ou não fazer algo. Você pode até pedir um sinal para Deus. Eu pedi. Deus já me fez isso várias vezes. É bom. Mas não era porque eu não cria. Eu só queria ter certeza que eu estava indo no caminho correto. Eu tinha 2 escolhas e eu estava um pouco em dúvida. Eu tinha quase certeza aqui, mas estava meio em dúvida ainda. Se eu estava tomando o caminho correto. Então, eu pedi para Deus um sinal. Deus me deu. Deu um sinal. É diferente de Gideão. Gideão não estava crendo. Mas... Né, o próprio Moisés, né, lá quando Deus chama Moisés para libertar o povo, também cria um monte de problema. Né, uma série de dificuldades para Deus. Deus tem que mostrar alguns sinais para ele crer. Né, e era o Senhor Todo-Poderoso falando no meio de uma árvore pegando fogo. Né, então não era um homem comum, era um Deus falando no meio de uma sarça ardente. Então, essa situação aí de vida baseada em fatos, às vezes me cega e às vezes me ensurdece a respeito do que Deus tem para mim. Mas muito cuidado com isso. Uma outra situação aí, olha o que Jesus fala para eles, lá no versículo 25. Então Jesus lhes disse, nécios e tardos de coração, vocês são lerdo. Está demorando demais para crer. Vocês são lerdo para crer. Lerdo demais, tardo. Precisa ser mais rápido para crer. A gente precisa ser tarde, mano. A Bíblia diz que eu preciso ser tardio para me irar. Preciso ser tardio para pecar. Né? Tardio para uma série de coisas. Mas, para crer, eu preciso ser ligeiro. A Bíblia está cheia de situações em que Deus falou, a pessoa creu. As situações imediatas na Bíblia. Né? Cura de um cego, cura de um coxo. Creio. Pronto, está resolvido o problema. Alguns têm dificuldade. Demora. Precisa pensar. Precisa, assimilar. Precisa... Jesus falou para ele, chamou eles de lerdo. Vocês são lerdos demais para crer. Vocês precisam crer mais rápido. Vocês precisam ser mais ágil na fé. Vocês não podem demorar muito, não. E às vezes, meu irmão, nós perdemos oportunidade de Deus para a nossa vida porque nós somos lerdos para crer.
lerdo, devagar. Sabe? Fica esperando tanta coisa e a oportunidade passa e quando a gente vê já era, já foi. Né? Perdeu o bonde, perdeu o ônibus, perdeu o trem. Ser mais ligeiro para crer, mais rápido. Né? Precisa ser mais... Tá atento. Por isso que a gente precisa estar atento à palavra de Deus. Precisa estar com as promessas de Deus vivas no nossa mente, no nosso coração, para quando chegar uma situação, a gente crer rapidamente. Né? Eu creio. Pronto. Não estou dizendo para você sair no crer em tudo quando você vê por aí. Mas para você ter essa sensibilidade de entender quando é Deus agindo e crer rapidamente. Né? Eu gosto de Pedro quando ele fala para Jesus, olha, é o Senhor que está aí, manda eu ir aí por sobre as águas. Eu venho. Na hora, Pedro saiu do barco. Não ficou pensando nas circunstâncias. Jesus mandou, eu vou. E foi. Rápido para crer. Seja rápido. Não demore muito, não. Não perca muito tempo. E aqui é uma fé no sentido de milagres, mas tardo para crer também, meu irmão. Na ressurreição de Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz. Tem um monte de gente que está dentro da igreja, irmão, que ainda não é salvo, porque não crê. Está lá um tempão, mas não crê. Demora para acreditar que realmente Jesus morreu na cruz. Demora. Primeiro dia que eu fui na igreja, mano. Primeiro dia. Primeiro culto que eu entrei. Primeira igreja evangélica que eu entrei. Eu ouvi uma mensagem. No fim daquela mensagem, o pastor falou, quem quer entregar a vida para Jesus hoje? Primeiro a chegar no altar. Não fui lerdo para crer, não. Rapidinho. Tomei uma decisão sensata. Primeiro dia. Não tinha conhecimento bíblico nenhum. Zero. Só para você ter uma ideia, eu achei que Jesus tinha morrido em Roma. Só para você ter uma ideia de como era devagar. Não conhecia nada a respeito de Bíblia. Mas naquele dia, depois de ouvir aquela palavra e ouvir aquele convite, eu não fui lerdo. Eu fui rapidinho para obedecer a Deus. E entreguei minha vida para Ele. Há 35 anos atrás. Então não seja lerdo, não. Ande com as coisas aí. Vou dizer uma coisa para você. O tempo não para. O tempo é muito rápido. Pode ser que não dê tempo, meu irmão, de você se arrepender. Pode ser que não dê tempo das coisas serem mudadas na sua vida até a volta de Jesus. Então não demora não. Age rapidinho. Para a glória de Deus. Último item da minha lista aí. Está lá no versículo 26. Diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus está falando para eles, olha pessoal, vocês não entenderam. Com tudo que vocês aprenderam, os profetas disseram, vocês não entenderam que era imprescindível, era importante, era necessário, né, convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Uma coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus e assimilar o que Deus tem para falar é uma fé limitada. Quando nós limitamos a nossa fé. Quando nós limitamos. Quando nós, às vezes, cremos em algumas coisas, mas não cremos em outras. Eles estavam até esperando que Jesus fosse redimir Israel, fosse rei. Mas não estavam esperando que Jesus morresse, padecesse para entrar na sua glória. Às vezes eles não estavam esperando as maravilhas de Deus. Às vezes nós temos fé para a salvação. Temos até fé que Deus cura uma dor de cabeça. Temos fé que Deus cura uma dor nas costas. Mas não temos fé para ser curado de Covid. Não temos fé com câncer. Não, aí já é mais complicado. O mesmo poder que Deus usa para curar Covid, dor nas costas, dor de cabeça, é o mesmo que ele usa para curar um câncer, ou curar uma AIDS, ou qualquer outra doença. É o mesmo poder. Ele não tem nem mais, nem menos. E às vezes nós limitamos Deus. Nós limitamos. Nós, quando se trata das maravilhas de Deus, a gente segura um pouco, peraí, que não é bem assim. Tem uma história não, meu irmão, um testemunho, essa semana, recebi ontem, uma das nossas igrejas, o pastor Moacir, é uma igreja pequena, e eles pagam R$3.100 de aluguel. E com a pandemia, as entradas foram lá embaixo,
e eles tiveram dificuldade, não estavam conseguindo pagar o aluguel da igreja. Abril, março, abril, maio, 3 meses sem pagar aluguel, não conseguiram pagar e já estavam a ponto de entregar o prédio. Foram conversar com o dono essa semana, ver o que dava para fazer e fizeram uma proposta para aquele homem. Olha, a gente não está conseguindo pagar aluguel e a gente queria saber se o senhor pode baixar o aluguel para R$ 1.500. De 3.100 nós gostaríamos de pagar R$ 1.500. Mas eles estavam devendo 3 meses. O homem disse, olha, a proposta de vocês é boa, mas eu tenho uma outra para fazer. A partir do dia 8 de junho agora, de julho, vocês vão me pagar R$ 250 por mês, até acabar essa pandemia. E esses meses que vocês estão devendo, eu perdoo. A Bíblia diz lá em Efésios que Deus pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Esse pastor foi lá oferecendo 1.500. O homem baixou para 250 e perdoou os 4 meses de aluguel. Isso é uma maravilha, meu. E Deus faz maravilhas. Então eu preciso crer nisso. Eu não posso simplesmente limitar Deus, ter uma fé limitada, achar que Deus faz isso, mas não faz aquilo. Deus faz desse jeito, mas assim não. Olha, Deus só atua em grandes milagres, nos pequenos não. Ou Deus só faz pequenas coisas e grandes não. Deus é Deus completo. Deus cuida do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Cuida da minha mente e do meu coração. Cuida da minha vida espiritual e cuida de tudo que é material que tem ao meu redor. Deus sabe exatamente do que eu preciso para viver e sobreviver em cima da face da terra. Então Deus está preocupado e Deus conhece tudo. Eu não posso limitar Deus. Eu não posso colocar Deus numa caixa. Não posso. Não posso. Esses homens acreditavam que Jesus podia redimir Israel, ser um rei. Mas não acreditavam que Jesus podia sair vivo daquela cruz. Ou ressuscitar. Ele não saiu vivo, ele saiu morto. Né? Mas depois ressuscitar. Eles não acreditavam que um homem morto numa cruz jamais poderia voltar à vida. Mesmo Jesus tendo provado 3 vezes, ressuscitando 3 pessoas. Mesmo eles sendo testemunhas que Lázaro estava morto há 4 dias, já cheirando mal, e Jesus o tirou do túmulo e devolveu a vida àquele moço. Mesmo eles tendo testemunho de que aquela menina, Talita, já comprovado pela vizinhança e pelos médicos que ela estava morta. Jesus disse, ela não está morta. E foi lá e ressuscitou a menina. Mesmo ele estando presente no dia em que o filho da viúva de Naim estava ali, sendo carregado, já chegando ao cemitério, Jesus estende a mão e traz de volta aquele jovem e devolve a sua mãe. Mesmo eles tendo presenciado tudo isso, eles não creram que Jesus, mesmo depois de morto, poderia ressuscitar. E a minha pergunta é, e você crê? Nós cremos? Qual é o limite da nossa fé? Até onde a nossa fé está disposta a ir? Até onde o nosso coração crê nas maravilhas e nos milagres de Deus? Até onde? Até onde eu tenho limitado Deus? Há um cântico muito antigo que fala que Deus não faz maravilhas na minha vida é porque eu não creio. Deus só não faz na sua vida é porque você não crê. Então está na hora, meu irmão. Tirar cercas, tirar os limites da nossa vida, no sentido aqui espiritual, no sentido de fé. Tirar os limites que impede o agir de Deus na nossa vida e na vida daqueles que a gente ama. E na vida daqueles por quem a gente intercede. Está na hora de tirar essas paredes que tem separado. Isaías 59. Deixa eu ler para você, a gente termina aqui. Isaías capítulo 59 é o que ele diz aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir.
Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando nós limitamos a Deus, quando nós colocamos barreiras, quando nós colocamos Deus dentro de uma caixa e diz, olha, o senhor só pode fazer isso, nós estamos pecando. Quando eu não creio, quando eu limito Deus, eu estou pecando, porque eu estou impedindo o Senhor da vida, eu estou impedindo o Senhor da criação, eu estou impedindo o Senhor eterno de agir. Isso acaba se tornando um pecado na minha vida. Por isso que Deus fala aqui, olha, o que tem impedido, segurado a mão de Deus, essa falta de fé de vocês. O que tem impedido o agir de Deus, né, esse controle que vocês querem ter das coisas. O que tem impedido Deus de fazer muito mais, meu irmão, está faltando conhecimento de quem realmente é o Senhor na nossa vida. O texto continua dizendo, eu vou terminar aqui só contando a história, que eles foram caminhando, Jesus foi falando da Escritura para eles, e foi mostrando, e quando chegaram numa bifurcação, eles penderam para a aldeia, Jesus fez menção de ir para o outro lado, falou, não, fica com a gente, fica aqui, né, janta com a gente, aí já é tarde, já está escurecendo, Jesus entrou com eles, sentou, e quando eles botam o pão na mesa, Jesus pega o pão e abençoa o pão e parte, no que parte o pão, eles enxergam. É Jesus. Aí Jesus simplesmente desaparece. E aí eles falam aquela famosa frase. Não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras? O seu coração, o meu coração, meu irmão, tem que arder com a palavra de Deus. Se eu abrir a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar nela, e meu coração não acontecer nada com ele, preciso ir para o pronto-socorro espiritual. Porque o crente o coração do crente, meu irmão, tem que arder com a palavra de Deus. Alguma coisa tem que mexer no nosso coração. Você leu 10 versículos, alguma coisa tem que mudar na sua vida. Tem que mudar. Porque a palavra de Deus ela é viva. Não é um livro qualquer, não é uma frase tirada de qualquer livro, mas é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é viva. A Bíblia diz que ela chega ao ponto de dividir juntas e medulas. É um negócio sério. Tremendo. A única maneira, meu irmão, de separar alma e espírito é pela palavra. Olha que interessante. A palavra de Deus tem que arder no nosso coração. Você quer ter olhos abertos? Quer ter ouvidos abertos hoje? Te aconselho a fazer uma coisa. A receita está aqui, nós acabamos de falar. Os olhos abriram, os ouvidos ouviram na comunhão. Comunhão com Deus. Você quer ouvir mais de Deus? Quer enxergar mais a Deus? Tenha mais comunhão com Ele. Mais intimidade. Né? Com a sua palavra, com a oração, com a igreja, com o louvor, com tudo que envolve Deus. Tenha mais comunhão. E você com certeza vai ter olhos abertos e ouvidos abertos. Quero orar com você. Eu vou pedir a Deus que Deus te ajude e me ajude a ter mais comunhão com Ele. Pai, em nome de Jesus. Essa história mostra, Deus, que o Senhor está sempre pronto a falar conosco. O Senhor está sempre pronto, Deus, a nos mostrar a Tua glória. A Tua palavra diz que tudo aquilo que o Senhor faz, o Senhor fala antes com os Teus escolhidos. A palavra do Senhor promete isso. Mas, Deus, eu e meus irmãos, como aqueles de Emaús, às vezes temos problema para ouvir o Senhor. Deixamos, Deus, que sentimentos como a preocupação, como a tristeza, Deus, como uma fé limitada, como uma falsa esperança, Deus, como a lerdeza de coração e outras coisas, Deus, atrapalhem de eu ouvir, Deus, enxergar o Senhor nas coisas. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nos ajude a ter mais comunhão com o Senhor. Nos ajude a ter mais comunhão com o Teu Espírito. Para que nós possamos, Pai, estar sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis, Deus, ao Teu falar. Sensíveis, Deus, às circunstâncias ao nosso redor que é o Senhor agindo. Que é o Senhor fazendo.
Quantas vezes nós chamamos de coincidência? Quantas vezes algo acontece na nossa vida e a gente acha, Deus, que foi um golpe de sorte. E não foi. Foi a boa mão do Senhor agindo na nossa vida. Quantas vezes, Deus, acontece alguma coisa na nossa vida e a gente culpa o diabo? E às vezes não foi o diabo, foi o Senhor nos livrando de alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, a estar atentos ao Teu falar e ao Teu revelar na nossa vida. Em nome de Jesus, que Teu Espírito continue trabalhando em nós e falando conosco. E que nós possamos estar, Deus, sensíveis ao Senhor, para realmente entender aquilo que o Senhor quer de nós, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que nessa semana Deus possa não só suprir as suas necessidades, como também te ajudar a passar pelas aflições da vida, como também estender a boa mão curadora sobre a tua vida, né, para que naquilo em que você está doente, está sofrendo, com alguma dor, com alguma infecção, Deus te cure essa semana, como também para passear pelo teu lar, pela tua família e te ajudar a resolver alguns problemas familiares também, né, financeiros, ou seja, de que ordem for. A promessa do Senhor é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e Deus não volta atrás nas suas promessas. Então, essa promessa é real para mim e para você. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito, aquele que nos ajuda a entender, né, e enxergar os planos de Deus para nós, seja com você nessa semana. Um abração, Deus te abençoe, até quarta-feira.